Por que razão o Procurador-Geral da República pediu a sua prisão? Veja, deputado, eu conheço os fundamentos do pedido, que são completamente disparatados. Sim, mas por que o Procurador-Geral da República pediria a prisão de um colega de maneira disparatada? Os motivos íntimos que levaram o doutor Rodrigo Janot a pedir, muito se especulou na imprensa e fora dela sobre eles. Eu prefiro não ser mais um a especular. Eu não sei. Sim, mas o senhor é uma pessoa experiente, muitos anos de Ministério Público. Me explique como que o Procurador-Geral da República pede a prisão de um colega de maneira disparatada. Isso é uma prática do Ministério Público ou foi um caso isolado do doutor Janot? Eu só ouvi falar de pedidos de prisão veiculados em face de ex-membros do Ministério Público. No meu caso, não tenho massa crítica para fazer a análise, senhor deputado. Segundo o senhor, foi imputado ao senhor coisas completamente absurdas. Imputados possíveis crimes que o senhor jamais cometeu. No caso, o senhor citou pelo menos 3, ou seja, o Procurador-Geral da República inventou 3 crimes a seu respeito e pediu a sua prisão. Não é só que os crimes sejam absurdos, eu acho que a prova é clara no sentido de que eu não os cometi. Perfeito. Então, o senhor afirma que o Procurador-Geral da República inventou 3 crimes a seu respeito, sem provas, e pediu a sua prisão de uma forma disparatada. É isso? Eu afirmo que os fundamentos do pedido foram um disparate completo. Os crimes o senhor não cometeu? Não. Imagine, senhores, se com relação a um colega, que era da equipe dele, ele considerava como amigo, que ele considerava como amigo, ele inventa 3 crimes, sem provas, e pede a prisão por um motivo que o colega sequer sabe explicar por quê. Se isso é feito com relação a um colega do Ministério Público Federal, no caso, um desafeto ou coisa do gênero, imagine os senhores e as senhoras o que eles são capazes de fazer contra um cidadão comum, que por algum motivo ou outro esteja numa linha de discordância com aquilo que eles pensam, né? Então, acho que é uma afirmação muito séria essa, que ela revela, inclusive, um perfil da personalidade e da conduta do Procurador-Geral que serve como referência para os demais integrantes do Ministério Público nas suas atitudes, nas suas avaliações. Agora, imagina o seguinte, o senhor tem conhecimento de algum outro procurador que participe de grupo de WhatsApp com integrantes de empresas investigadas nessas megas esquemas de corrupção que estão acontecendo no Brasil? Eu acho que Vossa Excelência faz referência à minha situação. Exatamente. E ela tem várias peculiaridades. Não, estou perguntando se o senhor sabe de algum outro procurador que participe de grupo de WhatsApp com empresas investigadas por corrupção. Não, não sei. Não sabe. O senhor sabe de algum outro caso, de algum procurador que... Até eu quero entender melhor. O senhor disse que não era serviço de advocacia que o senhor prestou nesses 2 meses de tratativas, né? Qual era exatamente, como é que a gente classificaria o senhor, que tipo de relação o senhor estabeleceu com eles? Era uma atividade preparatória, senhor deputado. Uma atividade preparatória. O senhor tem conhecimento de algum outro procurador que estabeleça esse tipo de atividade preparatória dentro do Ministério Público, com escritórios de advocacia ou com empresas investigadas por corrupção? Não foi dentro do Ministério Público, senhor deputado. Não, o senhor tem conhecimento de algum outro procurador que, nomeado e recebendo pelos cofres públicos como procurador da República, ao mesmo tempo, mantenha uma relação preparatória com o escritório de advocacia privada ou com empresas investigadas por corrupção? Eu
desconheço as circunstâncias que antecederam a exoneração de outros membros do Ministério Público. Não fui o primeiro, dificilmente serei o último. Quero crer que seja improvável que qualquer pessoa deixe uma carreira sem antes dialogar e interagir com pessoas com as quais vai trabalhar no futuro. O senhor deu conhecimento a algum colega ou ao Procurador-Geral da República que o senhor tinha sido incluído dentro de um grupo de WhatsApp de uma empresa que estava envolvida num mega escândalo de corrupção no país? Não dei, fui incluído no dia 31 de março, deixaria a Procuradoria no dia 5 de abril. Meu último dia de trabalho foi dia 4 de abril. Creio que deva ter sido um equívoco de datas, não enviei mensagens no grupo até o dia 4 de abril, não dei conhecimento a ninguém. A empresa estava em processo de remediação, estava em tratativas com as autoridades e não voltaria como não voltou atrás. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, doutor Marcelo Miller. Eu procuro ter uma postura coerente na minha atividade pública. E eu sou obrigado a lhe dizer uma coisa. Eu tenho discordado de muita coisa, doutor Janot. Mas por uma linha de coerência com a atitude que vocês têm adotado, eu digo vocês porque naquela época o senhor estava no Ministério Público, por muito menos do que o senhor fez, tem gente na cadeia. O doutor Janot estava certo. Na realidade, por mais que o senhor tente nos convencer, eu vou lhe dizer que é impossível. Imagina o seguinte, vamos considerar que não é o senhor. Um procurador da República, dos mais importantes do país, que participou de várias tratativas de delações, passa a estabelecer uma relação preparatória com o escritório de advocacia dos mais poderosos do mundo e com os executivos de uma empresa envolvida num mega esquema de corrupção. Durante todo um período que antecedeu a sua exoneração do Ministério Público Federal, mantém uma relação regular, com troca de e-mails, de mensagens, simulações de honorário, faz um relatório de um cálculo de quantas horas tem gasto por dia, pensando e trabalhando, mesmo que não seja um trabalho formal, que durante todo esse processo ocorre uma série de episódios nas quais se assemelham muito a outros episódios dos quais ele já tinha participado, da forma de gravação. Presidente, com todo prazer. Só para colaborar com o raciocínio do amigo a respeito do WhatsApp, no dia 31/3, Marcelo Miller se reuniu com Francisco de Assis e Silva, Fernanda Lara Tortman, Wesley Batista para tratar da colaboração premiada. Nesse dia ainda foi criado o tal do grupo de WhatsApp com os seguintes membros: Wesley, Joesley, Francisco, Tortman, Marcelo Miller, Ricardo Saldi. Ainda nesse dia, o escritório TRW Advogado, mesmo sem vínculo formal com Marcelo Miller, autorizou a compra de uma passagem aérea em favor do ainda procurador da República para deslocar-se até os Estados Unidos, no valor de R$ 36.027,79 centavos. Marcelo Miller iria, como de fato foi, aos Estados Unidos no dia 5 de abril, para negociar os termos de acordo de leniência da empresa JF Investimento S.A. Nessa viagem, Marcelo Miller esteve acompanhado da doutora Esther Fresh. Marcelo Miller só retornou ao Brasil no dia 8 de abril. Também nesse dia, Esther Fresh encaminhou e-mail a Marcelo Miller com um documento em anexo. Esse documento de nome, aspas, timbrado, São Paulo, DOC fecha, carimbado como confidencial. Eu queria prestar essa informação. Obrigado, presidente. Sem atrapalhar o amigo. Eu, por uma questão até de lealdade intelectual, eu quero que
Vossa Senhoria saiba que está sendo inquirido por um parlamentar que entende que foi correta e adequada o pedido de prisão do Ministério Público a seu respeito. Eu acho que o senhor deveria ter sido preso. E acho que qualquer outro procurador federal, se tomasse conhecimento de que um colega tivesse praticado os atos que Vossa Senhoria praticou, também agiria dessa maneira. Talvez até o senhor mesmo, se estivesse no Ministério Público, teria pedido a prisão de um colega que tivesse agido da maneira que o senhor agiu, né? Durante o período que o senhor participou desses processos de delação, em alguma oportunidade o senhor teve contato com autoridades de outros países nessas investigações? Em primeiro lugar, senhor deputado, eu não discuti a delação. Eu respondi pontualmente algumas questões sobre a delação. O meu foco era a leniência e foi disso que o senhor alguma vez reuniu com autoridades de outros países? Eu vou responder. Salvo engano, 1 ou 2 dias antes da exoneração, eu estive em chamada telefônica com procuradores americanos, um deles o Daniel Kahn, do Departamento de Justiça. Eles já sabiam por um outro procurador que eu conheço. Por gentileza, passa para a Secretaria depois o nome completo dos procuradores americanos. Faço. O senhor falava com ele na condição de procurador ou de advogado? Eu vou responder. Um deles, que estava também deixando o Departamento de Justiça, o Dr. Jason Linder, sabia que eu estaria deixando em breve o Ministério Público. A informação circulou na unidade de FCPA do Departamento de Justiça. E quando eu falei com o Dr. Dan Kahn, salvo engano, no dia 3 de abril, uma das primeiras coisas que eu disse, ou a primeira, você sabe que eu estou deixando o Ministério Público amanhã, não é isso? Ele falou, sim, eu sei. Ele disse, pois eu estou indo para os Estados Unidos. Tudo bem? Tudo bem. Do mesmo modo como eu fiz mutatis mutandis com o Dr. Sérgio Bruno, quando antes da reunião no dia 11 de abril, algo assim, eu encaminhei uma mensagem dizendo, olha, tudo bem eu participar? Então, foi nessa condição e com essas explicações... Eu não entendia o detalhe do que o americano também estava saindo do Ministério Público. O que isso aí, eu não entendi o que isso tem a ver. Não só isso indica que eles veem o fato com inteira normalidade, como isso explica como a informação já era de conhecimento de alguns procuradores na unidade de FCPA. Sim, mas qual é a relevância do fato de que ele também estava saindo do Ministério Público dos Estados Unidos? Nós conversamos sobre isso, eu lhe passei a informação porque a informação existe. E ele foi trabalhar onde? Num escritório chamado IRL Manila, em Los Angeles. Se lembra o nome dele, doutor Marcelo? Já disse, Jason Linder. Ok, obrigado. Agora, Vossa Excelência disse, senhor deputado, que entende que eu devia estar preso. Eu respeito a opinião de Vossa Excelência, Perfeito. mas... Então, vou continuar com a minha inquirição. Durante um período que antecedeu, que o senhor participou de outras delações, nessas investigações, o senhor teve contato com autoridades de outros países, em outras circunstâncias? Conhece algum processo de colaboração? Houve alguma troca de informações sobre essas investigações? Tive contato com autoridades estrangeiras, sim. Pode especificar? Com autoridades do Departamento de Justiça, em especial, e outras. Pode detalhar para nós, então, por gentileza, qual é a colaboração que foi feita com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, em que circunstâncias? Senhor deputado, eu não sei até que ponto essa informação é tida pelo Ministério Público como sigilosa. O sigilo funcional me acompanha mesmo depois da exoneração. Eu vou preferir não responder a esse detalhe especificamente, por não saber até que ponto eu devo explicitar como funciona hoje no Ministério Público Federal a dinâmica de interação com autoridades estrangeiras.
senhor confirma, então, que estabeleceu algum tipo de contato com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos nos processos de colaboração, mas não pode detalhar por conta do sigilo funcional. É isso? Sim. Essa foi a afirmação que Vossa Senhoria fez, foi isso? Na verdade, ela foi um pouco mais explicada do que isso. Perfeito, mas está registrado. Daquela oportunidade que o senhor falou com o pessoal do Ministério Público nos Estados Unidos, no dia 31, dia 3, o senhor falou em nome da JBS ou em nome do Ministério Público? O senhor falou em nome de quem? Perdão? Quando o senhor falou lá com o ministro Abreu, o senhor conversou com o pessoal, o senhor falou em nome de quem? Falei em nome próprio. Expliquei que... O senhor ligou para tratar o assunto seu? Senhor deputado, mais uma vez, eu liguei explicando que estava me juntando ao escritório Trent Rossi Watanabe, que esse escritório estaria representando uma empresa que era a JF. Essa empresa tinha presença nos Estados Unidos e que, aliás, na ocasião não disse a empresa. A empresa foi revelada já nos Estados Unidos. Mas uma empresa com presença nos Estados Unidos disse que estaria deixando o Ministério Público no dia 4 de abril, era quando se encerrava o meu vínculo funcional, disse que iria aos Estados Unidos e perguntei se havia alguma oposição a isso. Me concede uma parte? Me concede uma parte, deputado? Com todo o pessoal, eu não entendi. O senhor falou com o procurador, não disse de qual é a empresa que o senhor ia trabalhar, mas que o senhor queria ir nos Estados Unidos para tratar com ele sobre um assunto que o senhor não disse qual era. Sim, Excelência, é exatamente assim. Já conhecia ele? Já. É exatamente assim que funciona. E olha, eu estou sendo do Ministério Público, estou indo para os Estados Unidos, quero marcar uma agenda contigo para um assunto que tu vai ficar sabendo aí quando eu chegar. Há uma... Seria um procedimento preparatório? Acho que tentar comparar com categorias jurídicas brasileiras não vai funcionar, deputado. A questão é muito sensível, será de seu interesse, pode marcar uma reunião. E veja, nesse tipo de situação, as autoridades americanas marcam a reunião. E marcam a reunião pelo seguinte... O senhor já conhecia ele? Nenhum advogado... Já tinha tratado com ele sobre outros casos? Sim. Nenhum advogado que tenha um mínimo de sanidade ousaria marcar uma reunião com o Departamento de Justiça para levar uma platitude. E eles sabem disso. Perfeito. Presidente. Só como esclarecimento aqui, deputado Pimenta, no dia 3 de abril, Marcelo Miller fez contato por telefone com o Departamento de Justiça americano para tratar do acordo de leniência. Não é? Joesley Batista embarcou para os Estados Unidos. Quando foi no dia 6 do 4, Marcelo Miller participou de reuniões no Departamento de Justiça e na SEC dos Estados Unidos com o intuito de avançar o acordo de leniência. Fernanda Tortman voltou a conversar com Joesley Francisco. Tá, então, houve essa reunião lá. No dia 4 houve o telefonema e no dia 6 houve a reunião. Confirma essa reunião, o doutor Marcelo? Confirmo. Confirmo. Tem uma coisa que não ficou claro para mim. O senhor tinha alguma... Quando alguém traz um cliente para um escritório desses escritórios grandes de advocacia e outros escritórios, geralmente ele tem um bônus adicional, alguma coisa adicional. Talvez até o senhor saiba o termo em inglês que é utilizado, porque eu estou utilizando só como você diz, as categorias aqui do país, né? O senhor tinha algum tipo de previsão de receber algum adicional, algum bônus, alguma coisa, por ter ajudado a trazer a JBS para o escritório que o senhor ia trabalhar?
Não, a JBS já era cliente do escritório. Nesse caso, não há Nesse atribuição caso, não teve nenhuma participação do senhor no fato deles assumirem também a questão da leniência? Não, não. Primeiro, o crédito de cliente, que é como o escritório chama isso, é devido apenas aos sócios majoritários. Eles podem transferir alguma parcela aos sócios minoritários a combinar, e isso leva mais de ano depois que o cliente entra. Mas no caso da JF, já era cliente do escritório em outras questões, então não houve atribuição de crédito de cliente, não havia possibilidade de atribuição de crédito de cliente. Perfeito. O senhor participou do processo de leniência da Odebrecht? Participei das tratativas como procurador da República. Chamou a atenção que tem a lista dos procuradores que participaram e tem a lista dos que assinaram a leniência. O senhor percebi que o senhor não assinou a leniência, né? Por que razão o senhor não assinou aquela leniência? Eu estava em Cabo Verde numa conferência. Então foi só uma questão do senhor não estar presente. Se tivesse no Brasil, possivelmente teria assinado também. Provavelmente sim, dependeria de estar. Ninguém viaja para assinar. Eu vi que está o seu nome ali entre os signatários ali do acordo da leniência, né? Ninguém viaja para assinar, né? Esse custo seria absurdo. Então, se porventura eu estivesse na cidade onde o acordo foi assinado, na data em que ele foi assinado, eu assinaria. Se não, não. Perfeito. Eu percebi que no acordo de leniência da Odebrecht, o Ministério Público, no anexo de número 12, assume um compromisso com a Odebrecht de não possibilitar acesso aos sistemas operacionais Drausos e MyAppDay a terceiros, o que impede que qualquer pessoa denunciada pelo Ministério Público com base em informações extraídas desses sistemas possam ter acesso às provas originais. O senhor sabe me explicar por que razão o Ministério Público firmou esse acordo nesses termos com o Odebrecht? Não, senhor. Mas o senhor não conhece o texto? Não. O trabalho era hercúleo. Acho que Vossa Excelência há de convir. Se tratava de uma empresa muito grande. E houve divisão de trabalho. Eu seguramente não participei da elaboração dessa cláusula, desse conjunto de cláusulas. A rigor, eu nem me lembrava disso. Não. Muito bem. O senhor conhece o escritório de advogado do senhor o Sucoloto, em Curitiba? Não. Não. Muito bem. Né? Nesse processo de colaboração de construção da leniência do Odebrecht, não sei se o senhor pode me informar por uma questão de sigilo, teve também o contato paralelo com autoridades de outros países durante essa discussão, esse processo do Odebrecht? Posso lhe dizer que houve coordenação com autoridades de outros países, mas o conteúdo das coordenações eu espero poder contar com a compreensão de Vossa Excelência. Claro, só para, de maneira alguma, partiria de minha... Deputado, Claro. A autoridade central brasileira sabia desses contatos do Ministério Público com essas autoridades estrangeiras? No caso, é o Ministério da Justiça. Não, eu sei que é o Ministério, mas eu suponho que sim, mas a resposta honesta eu não lembro. Mas eu suponho que sim. O ex-senador Delcido Amaral deu um depoimento onde ele se disse surpreso que, num determinado momento, quando ele chegou para prestar um depoimento, tinha um representante do Departamento de Justiça americano na sala, que acompanhou o depoimento dele. O senhor tem conhecimento de depoimentos que foram tomados aqui no Brasil com a presença de
representantes do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, autoridades de outros países, acompanhando os depoimentos aqui dentro do Brasil? Essa para mim é surpresa completa, porque nessa etapa eu acompanhei. Eu voltei de férias e cheguei a participar de algumas oitivas do senador Delcídio. Não vi ninguém do Departamento de Justiça lá. Não posso afirmar, mas... No depoimento ele disse que ele ficou surpreso. Não, ele veja... tomou conhecimento de que tinha um representante do Departamento de Justiça dos Estados Unidos acompanhando o depoimento dentro da sala do deputado Vadir. Não, veja, eu não estou dizendo nem que sim, nem que não. Só estou dizendo que não, quando eu estive, não vi. Conselheiro, me lembro no noticiário na época, dava conta de que o procurador-geral Rodrigo Janot, por diversas vezes, foi aos Estados Unidos encontrar-se com órgãos do sistema de justiça norte-americano. O senhor alguma vez o acompanhou em alguma dessas viagens? Em uma. Nenhuma? Em uma. Em uma. Qual foi? Foi a pretexto do quê? Era o começo da Operação Lava Jato em Brasília. E acho, inclusive, que essa viagem teve alguma repercussão na imprensa. Quem mais que estava? Do Brasil? Vladimir Aras, acho que o Deltan Dallagnol. Vladimir Aras. Vocês foram levar informações acerca do processo que corria aqui, na verdade, em relação à Petrobras? Na verdade, que eu me recordo, foi uma apresentação, mas eu me recordo, foi isso, foi uma apresentação muito geral do caso, não se levou informação processual, não, foi mais informação conceitual. O senhor, o doutor Dallagnol, doutor Vladimir Aras, Rodrigo Janot, quem mais? Desculpe. O senhor não lembra? Não lembro mesmo. Lembra faz algum tempo. Tinha mais gente ou não? Eram só 4, tinha mais gente. Olha, não, acho que tinha mais gente, mas o que acontece, senhor presidente? Eu acho que foi no começo de 2015, porque acho que era inverno lá. Só para eu não perder meu raciocínio. Eram vocês 4, o senhor não lembra mais quem? Eram integrantes do Ministério Público ou tinha alguém que não era do Ministério Público? Eu acho que era do Ministério Público só. O senhor acha? Veja, deputado, eu estou fazendo meus melhores esforços para lembrar, porque eu não estou lembrando mesmo. Eu estou acompanhando o seu esforço para pensar, estou lhe ajudando. Eu acho que era só do Ministério Público Federal, mas não... E aí foram aonde lá? Departamento de Justiça. Departamento de Justiça. Foi uma comitiva do Ministério Público Federal, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, para fazer uma apresentação sobre o caso Lava Jato. Sobre a Lava Jato. E por que razão vocês foram prestar conta para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a Lava Jato? Bom, não se tratou de prestação de contas. O que vocês foram fazer lá? O Procurador Federal do Brasil, investigando a Petrobras, investigando interesses nacionais. O que vocês foram fazer no Departamento de Justiça americano? Não se tratou de prestação de contas. Havia um intercâmbio de informações entre as autoridades, tendo em vista que o caso Lava Jato transcendia muito a Petrobras, não era só a Petrobras, e a percepção era de que os americanos poderiam ajudar com provas. Agora, um aspecto importante... Foram pedir ajuda para os americanos, então. Agora, um aspecto importante, não pedimos ajuda. Eu, pelo menos, não me recordo disso ter sido feito em momento nenhum. Agora, um aspecto importante é o seguinte, a linha do Ministério Público Federal era a de tratar a Petrobras como vítima, não como autora de nenhum ilícito. Perfeito. É muito relevante essa sua colocação. Foi só uma reunião lá? Foi só um evento ou teve mais alguma coisa? Não, foi uma reunião alongada, mas não que eu me lembro foi só isso. Só uma reunião de trabalho. E alguma outra oportunidade, o senhor recorda de ter reunido autoridades de outros países para levar relatos sobre a Operação Lava Jato? Ou aqui dentro do Brasil? Não
Eu já cheguei a falar da Operação Lava Jato, mas numa perspectiva acadêmica, na OCDE, não trazendo detalhes processuais nem nada, falando do caso como... Na OCDE. Como um caso de sucesso, de investigação. O Brasil hoje é reconhecido pelo sucesso da investigação. E falei sobre o caso. Deputado Vadi. Perdão? Deputado Vadi. Então, Marcelo, vou fazer uma pergunta aparentemente agressiva, mas não é com a intenção de agredir. Eu tenho, assim como lá em Curitiba você tem muitas convicções, eu também tenho as minhas. Acho que tinha operações de quinta coluna aí, não tinha? Vocês levando informações estratégicas, talvez, da maior empresa brasileira, né? Empresa que é orgulho dos brasileiros, levando informações para que a empresa... A Petrobras, embora o senhor tenha dito que o tratamento era... que ela era tratada como vítima, mas ela está sendo processada por acionistas norte-americanos da Petrobras, por outras empresas, alegando prejuízo na condução da Petrobras aqui no Brasil. Isso não tem um elemento aí de quinta coluna, não? De desmoralizar perante o mundo, de desconstruir a Petrobras no mercado internacional como antro de corrupção, né? E essa história um dia ainda vai ser melhor contada, mas haverá outras narrativas além da Lava Jato. Mas não tem aí um quinta colunismo aí, não? Olha, deputado, com toda franqueza... O doutor Janot ia constantemente, né? Constantemente. E acredito que não fosse para fazer turismo. Olha, senhor deputado, com toda franqueza e no espírito de dar a César o que é de César, eu acho que nesse caso não mesmo, porque o que acontecia era que inclusive isso era uma orientação dele, do doutor Janot, de sempre tratar a Petrobras como vítima. E isso, eu acho que se isso não tivesse sido feito, a reação americana teria sido mais incisiva. É verdade, eu não estou aqui para proteger ninguém, não, mas... Vamos lá, porque tem... Vamos concluir. Os senhores recebiam informações do FBI, do sistema de informações norte-americano, acerca dos acontecimentos no âmbito da Petrobras? Vocês se valiam de informações norte-americanas? Segundo o Snowden, sim. Né? Eu queria saber do senhor. Não, na verdade, não. Na verdade, é com algum orgulho que eu digo que neste e em alguns outros casos os americanos foram mais caronas do que motoristas. O senhor teve algum evento internacional ou com autoridades internacionais sobre a Lava Jato na presença do juiz Sérgio Moro? Nunca. Nunca? Nunca. Eu não. O senhor não. Muito bem. Eu quero concluir, presidente, dizendo que, para mim, foi importante o depoimento. Vai ser muito importante aqui a vinda do doutor Janot. Aliás, tem dois depoimentos muito importantes. Depoimento do Tacla Duran amanhã e depoimento do doutor Janot. Porque o doutor Janot ele vai poder nos explicar. Quer dizer, não é crível. O Procurador-Geral da República, de maneira disparatada, imputa 3 crimes a um colega e pede sua prisão, sendo que esse colega, como nós podemos depender da sua versão aqui hoje, é uma das figuras mais inocentes que já passou por essa CPI. Então, tem uma história que não bate nesse negócio. Ou o doutor Janot é um irresponsável, ou o doutor Janot é um irresponsável, capaz de coisas disparatadas, e isso coloca em xeque, inclusive. Imagina um cidadão que está nos assistindo agora, mas se o Procurador-Geral da República, para pedir a prisão de um colega,
imputa a ele 3 crimes que ele nunca cometeu. Imagine o que esses caras não fazem com um cidadão comum que eles querem atingir. Então, ou o doutor Janot é isso, ou o doutor Janot tem elementos muito sólidos para ter pedido o que pediu. E quero dizer de maneira muito clara, muito transparente, por honestidade intelectual. Não me convenção. Não me convenção. A história não fecha. A história não bate, a historinha arrumadinha, coisa e tal, mas não. Eu acredito que o doutor Janot tinha razão. E deveria ter sido acolhido, pedido de prisão. Talvez, usando a tática do Ministério Público, o doutor Marcelo resolvesse fazer uma delação, tivesse sido preso, como o Ministério Público costuma fazer, e nos contasse uma enorme parte da verdade que hoje aqui ela não apareceu e que eu espero que ainda nós possamos encontrá-la, presidente. Muito obrigado. É bom que se lembre que nessa mesma época, em 2015, Brasil fez um acordo com os americanos com relação a possíveis prejuízos causados por essa nossa grande empresa ao povo americano na ordem de 2.700 bilhões de dólares. O deputado Paulo Pimenta colocou, doutor Marcelo, que as coisas não batem, não estão batendo. E Vossa Senhoria balançou a cabeça, sim. O senhor concorda com ele que alguma coisa nesse quebra-cabeça não está encaixando? De modo nenhum, senhor presidente. Eu balancei a cabeça pensando, meu Deus do céu, como é que esse negócio veio parar aqui? Porque, senhor deputado, Vossa Excelência tem todo o direito de ter a opinião que quiser. Mas, mais uma vez, eu debateria com qualquer pessoa sobre as imputações que me foram feitas. Afinal de contas, de que organização criminosa eu participei, porque eu participei, como eu participei. Que infrações penais eu queria praticar, estava me articulando para praticar. Não aconteceu. Obstrução de justiça, menos ainda. Exploração de prestígio, era muito fácil apurar que não. E isso é pressuposto. Isso é pressuposto. Há uma preliminar sobre o que cada um de nós entende que seja o limite do que pode e o que não pode ser feito, tanto do ponto de vista legal como do ponto de vista ético. Como nós temos pensamentos diferentes, o senhor vai ficar horas debatendo e achando que é inocente. Como eu tenho uma outra forma de pensar e os critérios que eu utilizo para entender aquilo que é ético e é legal, eu teria uma outra opinião. Por isso que nós não temos solução. Vamos concluir. Que seja bem breve. Vossa Excelência... Estamos sem almoço, eu ainda sem almoço. Me perdoe, mas eu considero que o fato é relevante. Na manifestação do senhor Marcelo Miller, quando estava sendo indagado por mim, ele nos revelou aqui que, ainda quando estava como procurador, ligou para os Estados Unidos, conversou com um procurador, marcando a sua ida para os Estados Unidos, que já conhecia esse procurador de outras tratativas anteriores. Os senhores Daniel Kahn e Jason Linder. São esses os nomes? Este telefonema se deu com o Daniel Kahn. O Jason Linder. Jason Linder era um procurador conhecido meu, que pediu exoneração mais ou menos na mesma época. Nós trocamos e-mails e telefonemas. O senhor Jason Linder
procurador dos Estados Unidos pediu demissão mais ou menos na mesma época do que o senhor, Sim, do Ministério Público nos Estados Unidos. isso. O senhor assumiu, o seu grande objetivo era o acordo de leniência da JBS, da JIF nos Estados Unidos. Sim. O senhor sabe nos dizer se o senhor Jason Linder tem alguma relação com o grupo JBS e JIF logo após a sua saída do Ministério Público nos Estados Unidos? Que eu saiba, zero. Ele foi para um escritório chamado Irell & Manella, em Los Angeles. Ele é californiano, enfim, e no fundo estava voltando para a terra dele. Perfeito. Enfim, ficou muito longe da ação e até onde eu sei, esse escritório não trabalhava para a JF. Então, eu gostaria de ler para vossas excelências e para vossa senhoria uma matéria que eu encontrei aqui na BBC britânica. Uma matéria que trata da questão da situação do grupo JBS e dos irmãos batistas nos Estados Unidos. Olhem quem fala na matéria. Quem responde? O atual diretor de investigações globais anticorrupção do escritório Irell & Manella, Jason Linder, diz que o governo dos Estados Unidos só poderia investigar os irmãos batistas individualmente. Os dois são brasileiros. E se tivessem cometido crimes em solo americano ou se tivessem cargos na subsidiária dos Estados Unidos. Aí segue ele. Nem Joesley nem Wesley, entretanto, aparecem como diretores da chamada JBS USA, braço americano da empresa. Segue explicando ele. O único batista da diretoria da JBS USA é o Wesley Batista Filho, filho de Wesley, que começou como trainee da empresa em 2010 e hoje é o presidente do setor de carne de boi nos Estados Unidos. Assim como não há provas ou delações de crimes corridos fora do Brasil e nenhum dos dois batistas em cargos dos Estados Unidos, a justiça americana não tem poder para investigá-los. Abre aspas, mais uma vez. Os Estados Unidos só podem ter jurisdição se a JBS dos Estados Unidos estiver envolvida em conduta corrupta, ou seja, cidadão americano empregado pela JBS ou uma subsidiária estiver envolvida na conduta corrupta. Ou ainda, se alguém de outro país como o Brasil tiver vindo para os Estados Unidos e agiu de forma corrupta, diz Jason Linder. Isso explica a pressa para o envio dos inícios da semana de um comunicado da JBS americana a seus funcionários, ressaltando que os atos ilícitos foram cometidos apenas no Brasil e não suas sedes no exterior. Abre aspas novamente, Jason Linder. Nos Estados Unidos, a JBS brasileira é registrada como um tipo de segurança conhecido como ADR nível 1, que não qualifica como emissora de ações segundo as regras da FCPA, diz Linder. Os Estados Unidos não têm jurisdição sobre a matriz brasileira. Senhores e senhoras, o procurador americano com quem o senhor Marcelo Miller se relacionava e se comunicou, simplesmente pediu demissão do Ministério Público nos Estados Unidos na mesma época do que ele. E assim como ele assumiu aqui as tratativas em nome deste poderoso grupo, coincidentemente o procurador americano também se transformou no porta-voz da empresa nos Estados Unidos. Ó, presidente, isso aqui é muito grave, presidente. Isso aqui é extremamente grave. Isso aqui nós temos que buscar informações. Nós temos que buscar informações. Porque eu confesso a Vossa Excelência, na hora que o procurador falou, cheguei a pensar
Será que esse cara saiu do Ministério? Porque lembra que ele falou, ele saiu. Eu disse, mas por que está dizendo que ele saiu? Qual é a relevância de dizer que ele saiu? Eu não tinha entendido. Agora está aqui. Então, quer dizer a Vossa Excelência que isso aqui é muito grave. E o doutor Marcelo Miller nos diz aqui que não sabia que esta pessoa tem esse nível de informação e se manifesta na imprensa internacional em nome do grupo JBS. Vamos jogar luz então. Presidente, isso é sobre essa gravíssimo. questão. Vamos jogar luz, Isso é então, gravíssimo. deputado. Vamos jogar luz.